do Mestre Jesus esteja entre nós hoje e sempre. Antes de iniciar a lição, eu quero convidar vocês para visitar nossa livraria, que fica no andar de cima, numa sala anexa. A importância da livraria é levar a vocês a oportunidade de adquirir livros que vão ajudá-los a entender a doutrina espírita. A leitura, além de ser edificante, ela nos ajuda a compreender o que é a nossa parte espiritual. Lá tem livros mais elucidativos e tem livros romanceados, também psicografados, que levam a nós a conhecermos o mundo espiritual. Comecem como vocês se sentirem mais à vontade. O importante é ler. Tem também aqui uma biblioteca que pode ser pegos os livros gratuitamente. Fica aí o convite. Também está se dando nessa casa o curso básico do Espiritismo e esse ano ele vai ser prorrogado até o final do ano. Ele se dá nessa casa às quintas-feiras, das 8h30, 20h30 às 22 horas. É um curso gratuito e que também ajuda a compreensão da doutrina espírita. Fica aí o convite, é presencial. Tá? Maiores informações depois pega ali na recepção. Tem também um cartazinho aqui, ó. Ele era para terminar no dia 12/6, mas não vai terminar. E ali tem na livraria. Vamos então fazer a nossa prece de elevação. Vamos fechar os nossos olhos para uma melhor concentração. Vamos assim nos colocando à disposição da espiritualidade aqui presente, fazendo a nossa conexão com o nosso mentor, que está nessa sala, ao nosso lado. Nosso mentor é esse anjo da guarda que desde que nascemos, ele está nos ajudando, nos inspirando, nos dando a sustentação necessária para essa nossa caminhada evolutiva. Vamos sentindo a presença também do Mestre Jesus, que disse que sempre que nos reuníssemos em seu nome, estaria conosco. Vamos sentindo a luz que emana de suas mãos, circundando toda essa sala, nos envolvendo, nos abraçando, nos fortalecendo. E assim, mais fortalecidos e conectados, vamos sentindo também o abraço do nosso mentor. E vamos pedindo a ele que nos leve até Maria de Nazaré, Mãe de Jesus e nossa Mãe espiritual. Mãezinha querida, dulcifique o nosso coração, nos abençoe, nos envolva em seu manto sagrado e nos leve até seu Filho Jesus. Jesus, Mestre amado, nós te agradecemos pelo Evangelho aqui deixado, por nos sustentar em nossas quedas, por interceder por nós junto ao Pai. Jesus, nos envolve em sua luz redentora e nos leve até o Pai, nosso Criador e Criador de todas as coisas. Diante do Pai, de joelho em espírito, agradecemos por tudo que temos, por tudo que somos, pela oportunidade dessa encarnação, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos com a oração que teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar os nossos ofensores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo o mal.
Que assim seja, graças a Deus. A preleção hoje é sobre não julgar, porque na medida que medirmos o outro, seremos medidos. E a gente deve lembrar que somos espíritos todos a caminho da perfeição. O que quer dizer isso? Significa que somos todos iguais. Uns já estão mais adiantados, outros menos, mas somos todos iguais. O nosso adiantamento é muito pouco em relação ao outro. E mesmo que fosse muito, isso não nos dá o direito de julgar, de medir o outro. Porque cada um está num estágio de evolução. Não julgar é difícil, mas a gente tem que aprender a se policiar, a vigiar os nossos pensamentos. Porque quando a gente vê o outro, imediatamente a gente faz uma radiografia do outro. Pela roupa, pela maneira que fala, entre outras coisas. Isso faz com que a gente rotule as pessoas. Às vezes, vemos uma cena, um noticiário, e nós já nos dispomos a julgar, a jogar pedra. Até termos pensamentos assim: tomara que morra, deveria existir a pena de morte. Nós temos um hábito de acharmos que somos perfeitos, que o outro não é. Nós não erramos, os outros erram. Daí esse nosso julgamento e esse nosso comportamento diante de uma notícia, de uma violência. Cabe a nós, primeiro, nos conhecermos, fazermos o autoconhecimento de quem somos. Sócrates já falava isso há séculos atrás, sobre a necessidade de conhecer a si mesmo. Santo Agostinho fala muito disso no Evangelho, que nós só podemos entender o erro dos outros quando nós nos conhecermos, porque através do autoconhecimento nós vamos perceber as nossas imperfeições, nós vamos perceber como nós erramos, como nós não somos perfeitos. E aí nós vamos descobrir que nós não somos aquele herói, aquela perfeição que nos julgávamos. E vamos então entender por que o outro erra, porque nós também erramos. Todos nós temos telhado de vidro. Não cabe a nós jogar pedra no telhado de ninguém. Quando a gente vê um ato de violência, um roubo, uma coisa assim, a gente tem que se perguntar, se tivéssemos no lugar dessa pessoa, passando fome, vivendo uma vida miserável, tendo como pais pessoas que não tomam conta da gente, que não nos orientam, que se dão ao alcoolismo, a drogas, a violência, como nós seríamos? Bonzinhos como somos? Ou pensamos que somos? Ou nós faríamos as mesmas coisas que esse nosso irmão está fazendo? Então, cabe a nós vibrar por esse irmão, pedindo que ele seja tocado em seu coração, mude seus pensamentos e suas ações, e que ele possa ter oportunidade de ter uma vida melhor, de ter oportunidade de ter amor. Porque a gente tem amor e acha que todo mundo tem. A gente tem pais amorosos e acha que todos têm. A gente sempre parte da nossa vida, do nosso eu para o outro. Por isso que quando apontamos o erro do outro, é porque nós não estamos enxergando os nossos. E às vezes isso é um espelho, né? Aquele erro do outro é o que a gente comete, e isso nos agride, nos incomoda, porque a gente sabe que não é legal, que não é certo, mas a gente não ainda sabe como trabalhar isso.
Então, o convite meu para vocês é esse autoconhecimento, esse olhar com mais benevolência e indulgência o outro. E a indulgência a gente vai conseguir através desse amor ao próximo, quando a gente descobrir que também somos imperfeitos, que também erramos. A gente pode não cometer o mesmo erro do outro, mas com certeza cometemos outros. Então, que direito temos de julgar? Que direito temos de colocar o dedo na ferida do outro e dizer: você é assim, você não sabe fazer as coisas, você é preguiçoso, você é isso, você é aquilo. Isso ajuda? Vai fazer com que essa pessoa mude? Não. Isso vai trazer revolta. Isso vai trazer indignação. E o que essa pessoa vai fazer? Ela vai dizer: eu não presto mesmo, eu não faço nada certo mesmo, para quê eu vou melhorar? Agora, quando você mostra que acredita no outro, que ele tem capacidade, que ele pode mudar a chave da vida dele, se você o vê assim, faz com que ele fale: acho que eu posso mesmo, eu vou tentar, nem que seja para não decepcionar o outro que lhe valorizou. Então vamos valorizar o outro. Vamos olhar o lado positivo das pessoas. Todos nós temos lados bons e todos nós temos o nosso lado escuro. A luta aqui é para a gente vencer o lado escuro. Então, não vamos ficar olhando o lado escuro do outro. Vamos procurar olhar as virtudes do outro e enaltecê-las para que ele se segure, assim como nós devemos nos segurar no nosso lado bom, para esmagar o nosso lado ruim, para que ele também possa ter essa oportunidade. É isso. Por isso que Jesus, em uma parte do Evangelho, mesmo nessa, no capítulo 10, que é sobre misericórdia, é sobre perdão das ofensas, que ele fala que seremos medidos pela mesma medida que usarmos para o outro. Para perdoarmos se queremos ser perdoados. Se a gente quer que o Pai nos perdoe, que ele possa entender que nós não fizemos algo errado com conhecimento de causa, com intenção, nós também temos que perdoar o outro que está na mesma condição nossa. A gente tem que lembrar que o planeta Terra é um planeta de prova e expiação e que está saindo agora para um planeta de renovação. Então, todos nós que nascemos aqui temos provas para passar, temos expiações, temos resgate. Ninguém aqui é bom totalmente. Ninguém aqui é santo. Se fosse perfeito, não nasceria no planeta Terra. Estaria em Vênus, Júpiter, Marte, que são planetas de seres mais adiantados. Então, é isso que a gente tem que pensar. E ter mais indulgência, benevolência com aquele que erra. Jesus também tem um pedaço da Bíblia, do Evangelho, que ele diz, Pedro pergunta para ele: mestre, nós devemos perdoar 7 vezes? E Jesus diz não, 77 vezes, quer dizer, infinitamente vezes, quer dizer, sempre perdoar, sempre não levar mágoa, sempre olhar e lembrar o que o outro fez de bom para a gente. Todos nos ajudam. É que a gente esquece muito fácil as coisas boas e se apega demais às coisas ruins. Todas as pessoas, em algum momento na nossa vida, nos deram algo, nos ajudaram. Precisa ser lembrado isso. Isso faz com que a gente passe uma borracha nas mágoas, que a gente escreva essas mágoas no gelo, para se dissolverem rápido. Não ficarem morando no nosso coração, no nosso espírito, trazendo essa ferida que corrói mais a gente do que o outro. Não é fácil perdoar.
Mas é por isso que eu acho que a gente deve começar com as pequenas coisas, com os melindres. Pensando bem, eu sou mesmo do jeito que a pessoa falou. Por que vamos melindrar com isso? Ainda bem que eu não estava num dia bom. Passar por cima disso. Por isso que eu falo, passar a borracha. Tirar isso da nossa vida. Ganhar a nossa liberdade. Quando a gente perdoa, a gente dá um presente para o outro e para a gente também. Perdoar nos liberta. Ser perdoado nos liberta. Portanto, é um presente de mão dupla. Lembre-se disso. Tire das gavetas as mágoas do irmão, do amigo, do tio, do pai, da mãe. Quando a gente começa a olhá-los como seres normais, como pessoas errantes como nós, a gente consegue. Jesus, com tudo aquilo que sofreu injustamente, tinha tantos seguidores e foi para a cruz sozinho. Só estava ali a mãe dele, um dos apóstolos e Maria de Madalena. Cadê os outros? Cadê aquela multidão que o seguia? Cadê aqueles que foram curados? Cadê aqueles que disseram que ele era o Filho de Deus? E mesmo assim, com todo aquele sofrimento na cruz, imagine ser pregado, com toda aquela dor, porque ele, quando ele encarnou, ele ficou na mesma condição nossa, com as dores físicas nossas. Ele ainda diz, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. É isso. É uma reflexão para a gente fazer e colocar isso na nossa vida diária. É um exercício. Ninguém vai sair depois dessa palestra e falar, eu vou perdoar assim. Mas vai sair com o pensamento, é o que eu quero. É o que eu estou determinado a fazer, esse exercício. Vou começar pelas pequenas coisas. Vou começar a tirar da gaveta do meu espírito todas essas mágoas que me ferem, mais do que a quem me feriu. Já é um princípio. E o autoconhecimento. A gente precisa saber quem nós somos. E quando descobrir que não é a perfeição que achavam que era, não se castigue. Como eu falei, nós não somos perfeitos. Pelo contrário, vamos nos renovar. Vamos reiniciar um novo ciclo, sendo pessoas melhores. E colocando o autoconhecimento em função, em ação. Fica aí o convite. Vamos para nossas vibrações. Vamos mais uma vez fechar nossos olhos para que a gente possa ter uma concentração, tirando tudo ao nosso redor. Vamos reunir os nossos melhores sentimentos e pensamentos em energia de amor, em energia de perdão, em energia de cura, de esperança. Vamos vibrar muita luz para todo o universo, para toda a criação divina. Vibremos muita luz para o planeta Terra, que nesse momento atravessa muita dificuldade com guerras, catástrofes, para que as pessoas possam se perdoar, para que elas possam cessar a guerra, para que a paz seja estabelecida, que possam se ver como irmãos. Vamos vibrar pelo nosso Brasil, essa terra que nos acolhe, que nos abraça, que nos dá oportunidade de renovação. Vamos visualizando o contorno do Brasil todo iluminado e essa luz se expandindo para todo o seu interior, chegando aos hospitais, aos asilos, aos orfanatos, aos abrigos, aqueles que moram nas ruas, as penitenciárias, aos lares em desarmonia. Que essa nossa luz, que
que essa nossa vibração, esse nosso desejo de mudança chegue com uma luz forte, abraçando a todos, ajudando-os a sentir que não estão sozinhos, que estão amparados, que são amados, que Jesus está presente em suas vidas. Vamos agora conduzindo essa luz de amor, de esperança, de cura, de perdão até os nossos lares. Vamos visualizando o nosso lar, na porta principal, Jesus adentrando, percorrendo todos os cômodos da nossa casa, iluminando-os com a luz do amor, da cura, da união, da paz, do perdão. Abraçando aqueles que lá deixamos, ajudando-os a se sentir confortáveis, amados. Vamos agora direcionando essa luz aqui para essa sala, sentindo essa luz nos abraçando, nos fortalecendo, nos ajudando a sair daqui melhores do que chegamos. E assim dizemos, graças a Deus. Uma boa noite a todos, gratidão a Deus por ter nos dado a oportunidade de nos reunirmos em nome de Jesus.